Galera, então vamos começar aí. É tudo teu, Isa. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer muito ao convite da Rei e do Jean, que são pessoas que passaram muito além do profissional. Hoje nós somos grandes amigos e essa amizade realmente é algo que o marketing de rede nos proporciona, né? Como é incrível estar conectado com pessoas que pensam tão igual a gente, né? Que, na verdade, as semelhanças vão sempre se somando. E então, desde já, agradeço muito a esse canal. Tem muita gente que conhece muito o André Berrera, mas ao lado, né? E agora, com certeza, caminhando juntos à frente, tem uma grande mulher, e eu vou falar um pouquinho de mim hoje, dessa história que começou há 5 anos atrás. Vou contar um pouquinho de como eu estava, né, quando eu tomei a decisão e alguns perrengues que a gente passou. Isso inclui o André, né, porque a nossa história ela teve alguns altos e alguns baixos também, e nessas horas que a gente ganha muita força e começa a entender muitas coisas também, né, começa a definir aí realmente os nossos propósitos de vida. Então, eu espero realmente poder inspirar, né, que esse é o papel, a nossa história é única, cada um aqui na sala tem a história, né, cada um de vocês tem uma particular, e espero que hoje isso possa aí agregar muito vocês, tá? Então, eu vou passar aqui, eu vou compartilhar a minha tela, explicando um pouquinho de como que foi esse cenário de quando eu estava lá atrás, 5 anos, em agosto, um pouquinho antes, né? Porque a decisão foi tomada em agosto de 2012. Mas um pouquinho antes disso, durante esse ano de 2012, eu era bolsista de doutorado na Unicamp. A minha graduação é de cirurgia dentista, né? Fiz pela Universidade Estadual de Campinas, em Campinas. Na verdade, Campinas não, porque o campus de odontologia da Unicamp fica em Piracicaba. E quando eu conheci esse projeto, eu estava dando aula na faculdade, fazendo meu trabalho de pós-graduação. E qual que era esse cenário, né? Hoje em dia eu vejo muita dificuldade, eu acredito que tenha bastante gente do projeto que tenha trabalho com bolsas e pós-graduação, né? Naquela época eu era bolsista, que é uma coisa muito difícil, né, de conseguir. Então, eu ganhava para estudar, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado. E eu acho que eu consegui fazer, eu busquei, na verdade, esse ponto, porque eu adorava a vida que um pós-graduando tinha, a parte boa, né? Que era viajar para os congressos, era conhecer pessoas, era conhecer países diferentes, estudar outras línguas, enfim. E essa era a minha grande paixão, adorava viajar. Eu cheguei a juntar uma vez o meu salário de um ano inteiro para conseguir fazer uma viagem, que foi a minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos. E aqui eu vou mostrar uma fotinho da minha defesa de mestrado, né? Então essa foi uma foto muito importante para mim. Olha que legal, curioso, né? Que geralmente uma defesa de tese assim, vai a família, vão alguns amigos, é uma coisa bem assim particular. Esse auditório aí da minha faculdade tinha 80 lugares e ficou gente em pé, né? De tanta gente que eu fui, de tanta promoção de evento que eu fiz para esse dia, que foi muito especial para mim, né? Então, aí, essa era a minha vida, eu trabalhava já com isso, então, esse era o palco que eu tinha, né? Eu dava aula, eu era treinada, as pessoas perguntavam, né? Como é que, enfim, eu fui modelada para fazer isso, né? Que hoje a gente trabalha. Então, enfim, isso é curioso também. E qual que era o que eu busquei dentro da odontologia, né? Que é a minha profissão. Eu nunca gostei, isso é particular, tá? Mas eu nunca gostei de atender dentro do consultório fechado, de você chegar às 8 horas da manhã e sair às 8 horas da noite. Isso foi sempre uma agonia para mim. Eu já fiz muitas vezes isso, né? Já trabalhei em vários consultórios, mas eu não é o que eu gosto. Eu gosto de realmente, e foi isso que eu busquei dentro da odontologia, eu gosto disso, de apresentar trabalho, de fazer pesquisa, de viajar, de conhecer as pessoas, e com certeza foi um dos pontos também que me fizeram escolher o marketing de rede como profissão por tanto tempo.
E aí, algumas das fotos dessa primeira viagem que eu fiz, que eu falei que eu juntei um ano de salário todo para conseguir realizar, foi minha primeira viagem e para os Estados Unidos, um congresso em San Diego, na Califórnia. E aí veio, assim, a minha primeira decisão que eu precisava realmente fazer algo diferente, né? Essa é uma foto de um caso clínico que é muito marcante para mim, porque esse caso clínico foi assim, a gota d'água, né? Eu tava fazendo aí a prova, embaixo a prova da cerâmica, da porcelana, antes de fazer a cimentação. E nesse dia que eu vi que realmente as coisas não precisavam ser como elas estavam indo, né? No caminho que elas estavam indo. Porque esse caso eu demorei basicamente 6 meses para concluir. Foi um trabalho muito desgastante, assim, até porque a paciente tinha várias coisas, vários procedimentos para serem feitos, várias reabilitações. E quando eu concluí, depois de 6 meses, nesse consultório que eu trabalhava, eu ganhava quando eu concluí o trabalho, né? E aí, nesse dia, eu saí de lá chorando, descendo na escada do consultório chorando, porque eu simplesmente fiz esse trabalho por 6 meses, não ganhei R$1. E quando o dono dessa clínica me pagou, né, eu recebi com todos os descontos possíveis, ele me parcelou em 3 vezes, e um caso aí de quase R$20 mil. Eu não ganhei nem R$3 mil parcelada em 3 vezes, né? E aí eu falei, poxa, mestre, doutora, tudo isso pra quê, né? Se chega na hora que a gente precisa realmente dar o nosso melhor e dar todo o suporte para um paciente, acontece uma coisa dessa e a gente fica na mão, né? Tirando aí dia que não pagava na hora certa, enfim, quem é autônomo sabe o que eu tô falando, né? E aí eu quis mudar. Nesse dia eu pedi demissão dessa clínica que eu trabalhava lá em São Paulo, pedi demissão e 1 mês depois eu conheci o marketing de rede, né? E aí até coloquei uma foto da minha primeira caseira, uma das primeiras caseiras que a gente fez, mas essa daí foi bem marcante, porque a gente fez um trabalho de um final de semana que praticamente deu para o meu grupo, né? Eu consegui alcançar o título parecido com o Jade, entre o Jade e Pérola, com esses eventos de um final de semana. Mas assim que eu vi a possibilidade de empreender em paralelo, né? Eu tive medo, muito medo, né? Porque eu era bolsista e todo mundo sabe aqui que a bolsa, ela só, assim, não dá para fazer muita coisa com ela, né? Praticamente a gente sobrevive com ela. E isso é o bom e o ruim, né? Porque todo mundo quer ganhar a bolsa, mas a gente se limita muito, quem se submete a fazer isso, né? Se limita tanto em dinheiro quanto em tempo. Então, eu não tinha tempo para fazer mais nada e a minha bolsa era o suficiente para eu sobreviver, pagar meu aluguel, pagar minhas contas, ir para São Paulo de final de semana, que era uma coisa que eu fazia questão. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu vi a possibilidade de trabalhar com marketing de rede, eu falei, gente, é a única coisa que eu posso fazer em paralelo à minha profissão, fazendo à noite e aos finais de semana. E a decisão, a urgência, eu tomei quando eu vi um amigo meu, que na verdade foi comigo para essa minha primeira caseira, para a primeira reunião que eu assisti, ele chama Elcio, e no dia que ele foi, a gente estava juntos, né? Eu gostei do plano e eu falei pro meu amigo, né, que me chamou, eu falei assim, ele perguntou para mim, e aí, quando é que você vai fazer? Você tomou a decisão, tamo junto, vamos trabalhar? Aí eu falei assim, pô, Dani, adorei, realmente o negócio é um negócio assim espetacular, só que eu acho que até dezembro, eu falei desse jeito, era agosto. Falei, até dezembro eu consigo com certeza juntar esse dinheiro e aí eu vou fazer o investimento, eu vou comprar um combo legal, fica tranquilo, conta comigo. E aí ele falou, Isa, olha pro lado. Aí eu olhei meu amigo junto, né, comigo, o Elcio, preenchendo uma ficha de cadastro. E aí, naquela hora, ele falou assim, poxa, você trouxe o Elcio, se você não cadastrar, o Elcio não vai participar da sua equipe, ele não vai ser seu primeiro nível, seu direto. Ele vai entrar antes de você e você vai participar da equipe dele. Isso foi o suficiente para eu não dormir aquele dia, porque eu tinha que tomar minha decisão
E eu não tinha como, eu não tinha nem cartão de crédito naquela época. Então, realmente, quando a gente vê algo, né, a gente enxerga o negócio, a gente dá um jeito. E naquele dia eu fui, conversei com meu pai, falei, pai, por favor, olha só, já comprei eu tenho um MacBook, eu paguei em 30 vezes, eu sempre falo isso, eu comprei um MacBook, eu paguei em 30 vezes, por que eu não vou conseguir pagar um combo de R$ 2.000? Na época era parecido com o Supremo. Por que eu não vou conseguir pagar um combo de R$ 2.000? Eu vou parcelar aí em 3 vezes, eu vou pagar, isso daí não é problema. Meu pai é perito financeiro. Imagina ele, como que ele não ficou preocupado que eu ia colocar o cartão de crédito dele numa furada, que não podia acontecer isso. E foi muito engraçado, mas a situação de eu estar com aquele meu amigo me fez tomar ter essa urgência, tomar essa frente, né, do negócio, para conseguir realmente fazer o cadastro. Eu efetuei, eu assisti a caseira no dia 18 e no dia 19 eu estava cadastrada já com o meu primeiro direto. E aí as coisas aconteceram. Essa foi a primeira caseira, como eu mostrei, né, na foto anterior, que a gente fez em um final de semana 3 eventos, assim, basicamente entre 10 e 15 pessoas cada um deles, mas daí saíram os nossos primeiros grupos, e isso também se repercute até hoje. É muito importante esse primeiro gás que a gente dá no início, né? Muita gente fala que naquela época a gente não sabia o que era maratona, 90 dias, a gente não sabia que isso era uma técnica, que os maiores resultados dentro do marketing de rede realmente vieram desses primeiros meses, né? Mas sem querer foi feito e realmente transformou tudo. Aí, comecei a fazer em paralelo, comecei a ter um resultado, bati esse meu primeiro título, eu acredito que muitas das pessoas, eu conheço muita gente até do meu grupo que consegue alcançar títulos rapidamente, né? Consegue bater, de repente, até um pérola. Já vi até casos de safiras, né? Em pouquíssimo tempo, 3 meses, 2 meses. Aconteceu, na verdade, de eu bater esse primeiro título, né? Que foi similar ao Jade e ao Pérola. E isso porque era na época da Monavi, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo essa comparação. E aí, o que aconteceu? O meu grupo, eu tive a minha primeira queda, né? Eu tive a minha primeira rede experimental. Só que na verdade, a rede experimental, ela serve pra gente experimentar, né? A hora que você experimentou aquilo que o Caio Carneiro fala da bolha, né? Que é você estar imersa dentro desse ambiente com essas pessoas, que é você participar desses treinamentos, que é você se conectar a pessoas que são extraordinárias, que são fora da curva. Você começa a ficar, assim, a hora que o vírus, né, da Junés te pegou. A sua cabeça, a sua mente, né, quando expande, ela nunca vai voltar ao estado original. Então, esse meu primeiro resultado, e isso é uma coisa que o Eric fala, né, que basta a pessoa ter um resultado de $1, 70% da decisão da pessoa é tomada por esse resultado, né? Então, isso é responsável por 70% das pessoas que continuam. E eu tive esse primeiro resultado, né? Eu participei disso, eu me envolvi com a empresa, eu fui em eventos, eu me conectei à minha linha ascendente e fui atrás, né? Mesmo eu tendo essa primeira rede experimental, que depois o meu volume quase zerou, né? Que eu cheguei a fazer aí os meus primeiros 3 meses de negócio, eu fiz em torno de R$ 15.000 com rede. É muita coisa, né? E depois desses primeiros 3 meses, a minha rede, eu praticamente ganhava ali por volta de R$ 500 por semana, ou teve semana que eu não ganhei. E aí eu comecei, aí é a hora que a gente começa a se conectar com os livros, que eu comecei a me conectar com Jim Rohn, que eu escutei os hangouts, e foi num hangout como esse que eu escutei o Caio Carneiro, era vésperas de Natal, entre 2012 e 2013, e aí ele me falou sobre o segredo, sobre como é que fala? O livro, e tem um documentário também, encorajo vocês aí, quem não assistiu, assista, tá? Chama O Segredo, The Secret, né? E aí eu já tinha visto o filme, o documentário várias vezes, já tinha até lido o livro, só que aquele dia foi diferente para mim, porque eu estava precisando daquela informação, eu estava precisando me empoderar, né?
E aí eu assisti como nunca eu tinha visto algo assim, parecia que era a primeira vez. Eu peguei, eu dava pause, eu anotava todas as frases e era uma loucura. Na minha cabeça fazia muito sentido tudo aquilo, né? Da lei da atração, de como a gente tem que fazer um degrau de cada vez, né? Que eles falam, suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa ver a escada toda, apenas o primeiro degrau. E aí eu falei, bom, eu vou dar o meu primeiro passo novamente, né? Não tem problema. Eu já entendi que a culpa, isso é importante, a gente ter autorresponsabilidade, né? A culpa não é dos meus uplines, a culpa não é do meu patrocinador que não fez o direito, a culpa é toda minha. Eu posso fazer novamente o que eu comecei a fazer, né? O que eu fiz lá atrás. E aí, a partir desse dia, coincidiu com as minhas férias da época, as férias da graduação são geralmente finzinho de dezembro e janeiro. E aí eu falei, quer saber? É agora. Eu tracei a minha agenda, eu fiz um quadro dos sonhos, que eu vou até falar daqui a pouquinho para vocês dele, e montei as minhas metas, né? Quadro dos sonhos, gente, é muito poderoso. Outro dia eu estava com a Duda falando sobre isso, quando ela foi lá para Niterói, e ela falou, Isa, como as coisas acontecem quando a gente visualiza, né? Eu acabei de montar, fiz um quadro há poucos meses atrás, e agora as coisas que eu coloquei começaram a se realizar, tudo acontece em períodos que eu monto esses quadros, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz um quadro para 1 mês e meio, que era a minha meta, né, de bater Safira. Era diferente, era como se fosse um pérola robusto, mais ou menos isso, né? Que era o rubi na época da Monavi. E aí eu comecei a fazer as coisas, a brilhinha, comecei a fazer meu trabalho pessoal e as coisas começaram a acontecer. Eu fiz como se fosse uma maratona também de 1 mês e meio, 20, 30 mais ou menos, de 1 mês, né? E como é importante esse primeiro passo, né? Aí uma das caseiras que a gente fez nessa época, na minha casa, isso já era 2013, tá? Esse japonesinho aqui à esquerda é o meu primeiro cadastrado, foi meu primeiro cadastrado na época da Monavi. Daniel Pereira também foi um grande mentor, foi uma das pessoas que me fez enxergar, né, esse negócio. E o Monavai, né? Quem já ouviu falar do Monavai? Foi aquele galpão que o Cadu Pimentel fez, alugou, e a gente fazia reuniões opens todos os dias, eventos todos os dias. E nesse evento, na minha casa, né, quando tinha acabado a caseira nesse dia, esse meu amigo chegou e falou assim, Isa, tô indo para Campinas para ver o Caio, porque eu quero ser diamante, eu preciso me conectar com ele, né? E eu aprendi nesse dia, sem nem saber o que era isso, mas foi um recado muito importante, que é a lei da associação, né? É uma das primeiras leis do sucesso e de qualquer tipo de sucesso em qualquer tipo de negócio. É você se associar a quem tem o que você quer, né? A modelagem que o Anthony Robbins fala tanto. Copiar, o sucesso ele dá sinais, né? E aí nesse dia foi meu primeiro contato com o Caio, foi um dia especial. E eu confesso que eu me senti muito especial quando eu conheci ele, porque eu achava que eu era amiga dele há anos. Ele veio me abraçando, Isa, que legal, que prazer te conhecer, não sei o quê. Falei, gente, a gente é super amigo, eu nem sabia, né? Como ele é incrível. E ali eu realmente vi o quanto que é importante a gente ter essa primeira conexão com as pessoas, né? E tratar sempre a pessoa do seu time de uma forma extraordinária para ela se sentir assim, sempre querida, né? E esse lugar para mim tem enfim, muitas memórias especiais. E aí começaram algumas coisas, alguns trabalhos, comecei a abrir linhas em várias cidades, tive a oportunidade de apresentar no Gazeta também, com o Thiago Canina, foi uma experiência maravilhosa, aí algumas das caseiras, eventos, e a minha primeira visão, né, que eu agora vou incentivar muito vocês a entenderem o quanto que isso é importante, né, você se conectar aos eventos. A gente está próximo aí de se não a maior expo de todos os tempos da nossa empresa aqui em São Paulo, né, e quando eu tive a oportunidade de ir no meu primeiro evento, tudo mudou, né, porque eu tive a visão
de como o nosso negócio é grande. Tem muitas pessoas que podem estar vendo essa transmissão agora e nunca ter participado de algum evento da empresa, né? Eu só digo que essa não é apenas uma convenção, né? Essa vai ser uma convenção que é a convenção que todos os anos já foi em Singapura, já foi em Orlando. Esse evento é sempre em outros países, né? A Junés nunca fez um Expo Tour, né? Que eles estão viajando 5 países para fazer os eventos. E a gente vai ter a possibilidade de ter isso aqui na nossa casa, né? No Brasil. O evento é algo transformador. E esse foi o meu primeiro evento. Foi onde eu tive a visão realmente que o negócio era para todos. Eu vi ali pessoas levantando cheques. Eu também tive uma visão maravilhosa, né? Que nesse dia, aí o Andrezinho, né? Essa foto é incrível, né? Beto Carvalho, André Berrera, Rafa Cioli, Cadu Pimentel. Esse dia eu conheci, a gente já se conhecia, mas eu vi o André no palco como Esmeralda na Monavi. Eu tinha subido como Pérola, né? E a minha meta era essa, né? Eu via os líderes, eu via o pessoal que eu conhecia, que já eram grandes amigos, conquistando o que eu tanto gostaria, né? E a associação, novamente, é muito forte. E olha ali o meu quadro, né? Então, vamos lá, em dezembro, finzinho de dezembro, eu fiz essa minha meta para fevereiro, dia 1º de fevereiro, com as coisas que eu queria, né? Nessa época, eu coloquei as minhas linhas, né? Então, tem aí Rio de Janeiro, Natal, João Pessoa, as linhas que estavam com maior volume, aonde eu queria passar o Réveillon, que foi onde eu tinha acabado de abrir linha, foi inclusive na casa do Wilfredo e da Mazé, que são meus diretos. A minha meta de peso, a minha meta de encontrar, eu tive um término de namoro muito complicado também na época que eu entrei na Monavi, inclusive foi a pessoa que me cadastrou, né? E olha como as coisas são, né? Eu até falo que eu agradeço muito, porque se não fosse esse cadastro, eu nunca teria encontrado o meu amor, né? Vocês sabem que eu e o André, a gente se conheceu dentro da empresa, e às vezes as coisas vêm, né? Às vezes, como eu digo, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mais uma coincidência aí. Enfim, fiz esse quadro, montei, e claro que aconteceram todas essas coisas, né? Eu consegui a minha qualificação para Rubi dentro da Monavi, bati a minha meta, conheci o André. Então, é bem importante vocês colocarem isso e mentalizarem e fazerem a lei da atração todos os dias. E a minha meta, que era para o dia 1º de fevereiro, foi batida uma semana depois, no dia 8, né? Então, eu errei por uma semana. Olha que coisa, tá? Então, eu cortei algumas fotinhos aí que eram mais pessoais, mas aí já tem muita coisa importante e realmente encorajo vocês a fazerem isso o quanto antes, tá? Bom, algumas das minhas primeiras realizações dentro do negócio, que foram as viagens, né? Quem ainda não viajou e vai participar dessa viagem agora para Bahamas, né? Eu sempre falo isso porque foi uma coisa que o Caio me falou quando eu fui fazer minha primeira viagem, né? Ele virou para mim, ele falou assim: Isa, você ainda não viajou, né? Eu falei, não. Ele falou, então depois que você sair de lá, você me chama, né? Tipo, a hora que a gente estiver saindo, foi um cruzeiro, né? A hora que você estiver saindo do cruzeiro, você vai e me chama, porque daí você vai entender o que eu tô falando. E realmente, a viagem é uma experiência transformadora. Realmente é imperdível e a gente tem que sempre fazer o máximo para participar das viagens, porque é ali que muitas fichas caem, né? E essa primeira viagem em particular, para mim, foi muito importante, porque foi quando eu e o André, a gente começou a nossa história, né? Então, as nossas almas se encontraram. E, enfim, espero que muita gente aqui, os solteiros de plantão, aproveitem também, porque coisas incríveis acontecem quando a gente acha as pessoas boas, né? Então, aí que tem a foto do cruzeiro, Cancún, algumas expos que eu tava com a minha equipe, cheques que a gente levantou juntos, né? Aí com o Scott Olsen, lá em São Paulo. Muito bom. Só que o que acontece, né? A gente teve alguns momentos muito legais dentro da empresa. A gente, inclusive, aqui, quem tá nessa foto, olha o Torben cabeludo no meio da foto. Vocês conhecem Torben?
Almeida, Safira, da nossa organização, surfista, olha lá. Muita gente boa, Marcelo também, Rafinha Castro, Léo Pascoal, Tavinho. Esse foi o aniversário, se eu não me engano, meu ou do André, lá no nosso apartamento em Niterói. E nessa época foi a época de transição, né, da Monavi. A gente teve, inclusive, que dar alguns passos para trás, porque a gente teve um período de transição bem doloroso, mas eu acho que são nesses momentos que a gente aprende muito e que a gente cresce muito, né? A gente, inclusive, nessa época, a gente até mudou de apartamento, eu e o André, pensando, a gente fez vários cursos de educação financeira para entender esse nosso momento também, né? As decisões que a gente tem que tomar. E, enfim, às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente, né? E nessa época, aí a Grazi, a Débora no nosso apartamento, Pedro Carraro. Esse dia, Pedro Carraro era executivo na Juness. Ele ficou o dia inteiro lá com a gente, treinando a apresentação para fazer a primeira Open. Depois dessa primeira Open dele, ele começou enfim, caminhada incrível. Hoje, Safira Elite aí da nossa organização, meu downline, olha que loucura, né? E aí, o que aconteceu, né? Depois de praticamente um ano sem produto, que a gente só passava a visão e mostrava para as pessoas, né? Eu lembro que a gente estava nesse apartamento, era um apartamento muito, assim, simples, né? Eu e o André fazendo, trabalhando, e teve um dia, assim, que até veio uma pessoa do nosso grupo lá em casa, levou um convidado, a gente fazia caseiras na nossa casa, sem problema algum, né? E aí, a gente, claro, tinha o resultado que a gente teve na Monavi, a gente falava sobre esse resultado, né? Tinha essa visão, e veio um convidado uma vez e comentou com a gente, né? Falou assim, poxa, mas vocês são aí safiras, ou vocês são aí pérolas, e vocês moram nesse apartamento tão simples, né? Naquele dia que ele saiu de lá, eu e o André, eu olhei assim pra ele, eu chorei tanto, né? Que mulher é sensível, né? O André nunca ligou pra essas coisas, não. Mas eu falei assim, amor, eu quero tanto que esse nosso esforço dê certo, porque a gente roeu muito, né? Cavou muita pedra para conseguir achar esses diamantes, né? E fazer isso tudo acontecer. Quem estava nessa época sabe como foi uma transformação sofrida, né? E, enfim, chegou o nosso diamante, Stanley Ageless, em novembro de 2015, e as coisas começaram a se transformar dentro do nosso negócio, né? Aí tem uma foto, olha a nossa foto de uma Open. Essa Open era cheia, tá? Do Rio de Janeiro. A gente fazia ela lá no Jardim Botânico. Depois essa foto era já no Everest. Essa era a Open, assim, super lotada, bombando, né? A do JB já chegou a ter 15 pessoas. A gente sentava para fingir que éramos convidados para os não ficarem tão assustados, né? Sempre que a gente teve entre todas as equipes, uma das primeiras Opens cheias, quando começou a sair os produtos, o Ageless, tudo. E aí, olha só, né, que aconteceu. Depois aí de um ano e meio de lançamento de Luminess, vendas, a rede realmente se transformou. Todas as sementinhas que a gente plantou, né, durante esses 5 anos, a nossa história, né, tem muita gente que fala, nossa, mas 5 anos, né, poxa, é muito tempo, mas a gente teve um break, né, uma quebra nesse tempo, só que essa quebra, ao mesmo tempo que ela tirou muita coisa, né, que algumas pessoas desistiram, enfim, mas ela trouxe pra gente tanta sabedoria, né, e ela trouxe tanta união. Eu acho que isso faz o Rio, né, isso em particular o Rio de Janeiro, porque a gente se uniu tanto, a gente fez uma amizade tão linda, que isso é fruto desse momento que a gente realmente deu as mãos e falou, não importa, a gente vai ajudar um ao outro, a gente vai fazer caseiro um na casa do outro, a gente vai fazer isso acontecer, porque a gente acredita que o negócio vai acontecer aqui no Rio. A Juness, ela vai existir, a Juness, os produtos vão ser autorizados pela Anvisa, e essa é a Open hoje que a gente tem, né, no Teatro das Artes.
aqui na Gávea, né, no Rio de Janeiro. Isso é uma Open cheia, a gente já teve Opens com o dobro disso, né, principalmente quando tem diamante, eventos assim maiores que a gente costuma até fazer na Barra, mas isso é fruto de um trabalho maravilhoso que a gente vem colhendo, e todos vocês que estão aqui na sala são peças fundamentais para isso, né, com certeza. Eu vou mostrar esse vídeo, acompanhem aí, que é o vídeo que eu acho que demonstra isso, que é o que a gente enxerga quando a gente faz marketing de rede, né? Que a gente vê que realmente a gente pode ser muito mais e a gente pode fazer muito mais do que é imposto, né? Então assistem aí que esse vídeo é incrível. É isso, gente. Faça o que você não pode fazer, né? Tirando aí a propaganda, essa mensagem, a gente consegue fazer muito mais do que a gente imagina que a gente pode. Compartilhei com vocês agora o meu quadro dos sonhos, o último que eu montei, com algumas metas pessoais, algumas já batidas, e realmente encorajo vocês aí a visualizar, né, que é muito importante. E vou deixar aí os meus contatos, e-mail, Facebook, Instagram, para quem quiser entrar em contato comigo, tá? E estamos juntos sempre, 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 sempre. Foi um prazer participar disso, tá? Desse primeiro Hangouts aí com a equipe da Rê, e novamente falar que é um privilégio contar um pouquinho dessa história sempre para vocês, tá bom? Gente, beijo, brigadão por vocês estarem aqui até agora comigo, tá bom? Valeu, tudo de bom para vocês. Por isso tem que dar um Oi, gente, tô aqui ainda, ó, a gente tá aqui na rua, ó, Marcos Omar, que ainda não se cadastraram, estão levando esporro aqui já, né? Ótimo. Ei, deixa eu só entrar rapidinho para falar aqui. Pera aí, ó, só vim aqui no cantinho. Ó, Isa, eu escutei tudo, a gente veio no carro, eu tô com a internet do celular, com o computador aberto. Incrível. Muito, muito legal mesmo. Eu sei, desde que a gente se conheceu, a primeira vez que eu fui comer a pizza lá do teu pai, né, foi muito bacana. E eu imagino, eu sei que tem algumas pessoas que estão escrevendo aqui no chat, né? Todo mundo adorou o vídeo e tal. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aí para Isa. Pode tirar o microfone do mudo, tá? Quem quiser, pode tirar do mudo. Ninguém? Só elogios aqui? Eu não tô nem conseguindo ver o chat, não sei onde abre isso. É para baixo. Arrasou! Obrigada! É isso, gente. A história não tem como errar, né? A gente conta de coração. Olha, eu tava morrendo de curiosidade, porque eu sou super próxima do casal, né? E vejo sempre a Isa sempre ajudando, coordenando aí todos os eventos com muita maestria. Então, assim, é uma pessoa que tem um coração absurdo. Eu achei muito bacana tudo. E foi engraçado que eu tava no carro agora com a minha ex-chefe, que eu tô aqui, né, prospectando. E aí ela ficou só escutando cada vez que você falava
você dava alguma pausa, assim, ela ficava, é bem isso, é bem isso. Quando você falou da decisão, né, da tomada de decisão. Então, gente, é muito bacana essa história, ficou gravada, eu vou colocar no canal do YouTube, porque eu tenho certeza que tem muita gente também que vai se identificar. Tá bom, gente? Então, um super beijo para todo mundo, uma ótima noite. Semana que Obrigada. vem, vou avisar pra galera, a gente vai ter o Rafael Borges, que é o Safira aqui do Rio, que cadastrou o Fabiano Barcelos, na quarta. Então é isso. A gente se vê semana que vem. Linda, maravilhosa, uma honra enorme ter você aqui. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada. Vocês também, gente. Ficam com Deus. Boa noite. Obrigada aí pelo tempo de vocês.